Olá, seja bem-vindo ao nosso processo de autoconsciência relacionado aos sabotadores da mente. E por que eu estou falando dessa forma? Pessoal, tudo na nossa vida vai passar pelo processo de autoconsciência. Essa é uma questão muito importante. Então, em primeira mão, quero te dizer que eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui, até porque se você chegou até aqui, você chegou porque você tem algo em você que fala, que motiva, que persegue, que procura desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele não pode ficar apenas nas habilidades relacionadas às questões técnicas ou as relações apenas cognitivas da minha inteligência. É muito importante que a gente desenvolva a habilidade de compreender o que está dentro de nós. A gente vê que o mundo, ele se acostumou demais a tentar ter opções fora. E eu quero te convidar para que as suas opções sejam de dentro para fora. Então, seja bem-vindo, pode pegar a sua xícara de café, chá, seu vinho, não sei, vem comigo, a gente vai bater um papo bem legal aqui agora. Então, por que sabotadores da mente? Bom, eu não conheço nada que tenha sido mais para mim, nada que tenha feito mais impacto na minha caminhada do que entender e descobrir os meus processos de autossabotagem. E eu vou te explicar por quê. É porque muitas vezes as pessoas falam de coisas com a gente que a gente definitivamente não só não concorda, como também a gente fica aborrecido e chateado por causa da forma, das acusações, de feedbacks mal feitos. E a gente se fecha em copas, como dizem por aí, para que a gente simplesmente não dê conta de nada disso e não se relacione com essas coisas que as pessoas falam. Então, esse é um primeiro ponto que quando você faz a imersão, o teste dos sabotadores da mente, fica muito legal porque não é acusação de ninguém. É algo que as perguntas sequentes fizeram você responder e que deram ali um resultado que faz sentido para você. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que quando você faz o teste, dos sabotadores da mente, você começa a ter uma consciência que não vem de lugar nenhum. É apenas uma testagem que a gente nem chama de teste, né, gente? Porque na psicologia, os testes mesmo da psicologia são testes que são de controle apenas do psicólogo, não podem ser distribuídos, ficam no nosso poder, né? E a gente só vai aplicando os testes para ajudar o paciente de maneiras mais cientificamente comprovadas. Então, quando você for fazer, se já não fez, né, seu assessment a respeito dos sabotadores, você vai ver que ele tem um grau de assertividade bizarro, enorme. E isso, na realidade, é bem impressionante. Então, eu vou deduzir que você já fez esse seu teste, esse seu assessment, para a gente poder começar a entender por que é importante a gente descobrir o que nos sabota. A primeira coisa é que a gente só pode brigar com inimigos que a gente vê, que a gente conhece, né? Aqueles inimigos ocultos, a gente acaba não tendo condições nem armamento suficiente para poder acertar. A gente é mais acertado do que consegue responder. Então, entender o que são os processos de autossabotagem, como eles agem dentro da gente, já faz a gente fazer um ponto bem interessante nesse jogo. Então, é por isso que a gente fala de sabotadores da mente. Outro motivo para a gente falar de sabotadores da mente. Não adianta quando alguém chega para mim, por exemplo, como psicóloga, e começa a dizer assim: Neila, as pessoas tais de tais grupos, elas são
completamente diferentes uma das outras, a gente não sabe como a gente vai fazer o processo de grupo, a psicoeducação, porque cada um traz um problema de uma ordem, o grupo é muito heterogêneo. Ô, gente, nós não estamos num mundo completamente heterogêneo? A gente tem como escolher? A gente tem como escolher quem vai estar na sala do cinema? Não. A gente tem como escolher quem vai estar no show? Não. A gente tem como escolher quem vai estar no restaurante? Não. A gente tem como escolher as pessoas da equipe, da empresa que a gente trabalha? Não. A gente tem como escolher os nossos familiares? Não. Então vamos combinar que grupos heterogêneos é uma coisa normativa. Não é nada incomum. E vocês já repararam que a gente gosta de tentar fazer com que as coisas fiquem num padrão que é interessante para a gente, para as nossas percepções? Quem nunca, não é? E muitas vezes as pessoas que vêm para os nossos processos de autodesenvolvimento acreditam que vão aprender o suficiente para explicar para todo mundo que está do lado e que para todo mundo ter uma visão da minha mente e aí tudo vai funcionar. Opa, não. Cartão amarelo para você. O mais importante não é mudar a perspectiva do outro, não é fazer com que ele funcione. O mais importante aqui é você entender como você funciona e quais são os seus processos de autossabotagem. E por quê? Porque no momento em que você entender os seus processos de autossabotagem, você também vai conseguir fechar os gatilhos que fazem você se sabotar. E isso é muito importante, porque, pessoal, o que faz a gente não performar? A falta de fé que a gente tem na gente, os medos que a gente tem que são bem velados e que às vezes esse medo sai na forma de agressividade, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, fulano é muito corajoso, não tem medo de nada. Na verdade, ele grita primeiro, porque o medo talvez nele seja ainda maior. Então, tudo que a gente supõe sobre o outro, em primeiro lugar, é uma perda de tempo, porque a gente não tem essa condição de supor nada, porque se a gente não tem, inclusive, a consciência sobre nós, pessoal, como é que a gente vai supor para o outro ou pelo outro? Então, o primeiro passo que a gente quer aqui, reconheça em você os processos que mais afastam você dos objetivos que você quer cumprir. Entenda todos esses processos que, quando você está quase lá, isso vem e te atrapalha. Esses processos, aqui no decorrer dessa nossa experiência, que vamos juntos, eles vão ter nomes e classificações. Eles estão nomeados como sabotadores da mente. E isso é muito fundamental, porque se você sabe o nome do seu sabotador ou os nomes dos sabotadores e como eles agem, vai facilitar o jogo para você. Então, a primeira coisa que eu quero aí começar a conversar com você é te esclarecer um pouco sobre essa temática. Nós vamos falar sobre 10 sabotadores da mente, só que um deles é o pai de todos, que é o crítico. Você vai entender como esse crítico consome a sua energia, mora na sua mente e tira de você todas as possibilidades do seu bem-estar e do ponto que você quer fazer e não consegue de jeito nenhum. Ele é o gerente, ele é o diretor e ele tem comparsas, que são outros 9 que a gente vai falar de acordo com o que a gente avançar. Então, o que eu quero que você saiba, em primeiro lugar, é que os processos de autossabotagem são dentro da nossa cabeça, são processos completamente internos. Eles vêm do inconsciente, que já foi formada essa defesa do inconsciente lá na nossa infância e que eles, na nossa infância, tiveram uma prevalência legal, eles nos defendiam de verdade, mas agora na vida adulta eles passam realmente a nos atrapalhar. Então, o nosso convite aqui é que você comece a entender que você
é o ser consciente que gostaria de dar muitos passos e você não dá, principalmente por causa dos seus sabotadores, que são internos, são inconscientes e te atrapalham sem que você perceba. Então, quem já fez o teste, joia, a gente vai começar a falar um pouquinho mais, e quem não fez, agora vamos encerrar esse vídeo, já pega o link e já faz. E outra coisa, vão ser 10 sabotadores. Importa pra gente as notas que estiverem acima de 8. 7, 7,5 a gente percebe que estão ali. Acima de 8 já é uma luz amarela, já vai interessar a gente olhar. E você pode me perguntar, Neila, se são 10, e se eu fizer mais de 8 em um montão? Isso é possível acontecer, mas eu vou explicar isso para você passo a passo. Bora começar? Vamos começar a exterminar esses sabotadores da mente? Vamos desenvolver, né?